Então, pessoal, tudo bem com vocês? Fraga da Notria mais uma vez. E vou relatar para vocês o que está acontecendo dos últimos 3 dias. Dias 8, 9 e hoje 10. No momento que eu estou gravando, esse vídeo sai hoje também, obviamente. Quem estiver vendo no futuro, valeu por acompanhar. Então, eu passei por situações onde houveram reuniões web. Uma delas desmarcada quase que em cima do laço, onde é um trabalho que já vem sendo feito há quase um ano. Obviamente não vou citar nenhuma das pessoas envolvidas, mas para passar a vocês que muito dos meus trabalhos aqui eles já não são remunerados. Inclusive esse de criar conteúdo, porque vocês sabem, tem que ter 5.000 horas de visualizações, ou 4.000 e 1.000 inscritos. Não bati ainda esses números. Faz um bom tempo, já alguns anos que eu venho largando conteúdo aqui gratuito, vocês sabem também, já comentei em outros vídeos. E agora, obviamente, parceria com a Topocad, tô tentando parcerias com outras empresas aí, tanto de software quanto também ferramentas CAD. Já vendo uma delas, mas ainda sem ter os vínculos necessários. Mas isso é papo para outro momento. O que eu venho reportar a vocês aqui? É meio como se fosse compartilhar a vida, mas é a vida do profissional, não é a minha vida pessoal. Mas, quando aconteceu de ontem, se não me engano, ter uma reunião marcada e que seria, assim, algo que daria um start, uma alavanca, uma alça para um trabalho bem considerável, ela em cima do laço foi alterada. O que eu comento com vocês? Do desapontamento por me dedicar aqui e não ter o retorno. Eu ainda acho que isso em algum momento vai mudar? Sim, porque eu falo aqui de topografia desde 2020. Claro que no começo eu não tinha o setup correto, as coisas, como é que eu vou dizer, elas eram mais lentas, obviamente, porque eu também não tinha tratamento de áudio, né? Não tinha nem como captar um áudio decente, iluminação, o fundo aqui para chamar atenção para o meu assunto e não para o cenário à volta, enfim. Todas essas coisas evoluíram porque eu tinha outras aspirações em conjunto. Resolvi focar no que é a minha formação. Por um detalhe, que eu já venho salientando há tempo. Estou agora terminando alguns detalhes ali quanto às minhas mentorias, porque já está pronta a página de venda, só que precisei agora adequar meu site, então ele está fora do ar já há alguns dias. Se vocês clicarem aí nele e procurarem, vão identificar que o site não está lá em pé. Provavelmente entre os dias 11 e 12, sei lá quando, vai voltar ao ar, já com essa melhoria, né? E aí, obviamente, da reunião de hoje, levei umas boas porradas aqui do meu pessoal do marketing, porque é um pessoal que eu já venho conversando também há tempo. Então, assim como eu despejo aqui algumas informações a vocês, tanto meus concorrentes e colegas, porque alguns são concorrentes, outros são realmente colegas de profissão e se ajudam, como também a clientes comuns, civil comum. Então, dessas reuniões todas, tirei várias lições. Uma sobre cuidar mais de mim, obviamente, por uma questão de ter deixado muito da minha saúde para ficar aqui horas dedicando em cima do PC, mas também uma outra com comprometimento comigo mesmo em produzir conteúdo. Porque já há algum tempo vejo muitas bobagens sendo faladas a respeito de topografia na internet. E é óbvio que eu também falarei as minhas em algum momento, mas vamos dizer que aí uns bons 95, 90% do que eu falo é a realidade da topografia. Tanto a que atende o civil comum, o público, que precisa da topografia, quanto também dos profissionais. E por que eu saliento isso? Ninguém é dono da absoluta verdade. Isso é fato. Tá? Podemos pegar o melhor professor de topografia, em algum momento da escala dele, da jornada, ele falou alguma bobagem a respeito de agrimensura, topografia, geomensura, enfim, aerofotogrametria, e podem citar todos esses nomes aí, porque tudo isso hoje compõe o que é a topografia no Brasil e mundial. E, claro, a gente está num processo aqui de evolução de melhorias das tecnologias, das normas, das leis aplicadas e do que vai ser entregue. Também tentei, obviamente, correr por fora e fazer uma junção com outros profissionais da área do direito. 2 deles se posicionaram, manifestaram a vontade de, enfim, para fazer parte disso aqui. Só que depois acabou que, sei lá, eu tentei contato de novo, se afastaram. Então estou trazendo essa novidade para vocês que não é tão positiva. Creio que em algum momento eu consiga trazer alguma pessoa interessada do direito imobiliário, para trazer mais clareza ao público. E aí é óbvio, disso aí sairão produtos que no futuro provavelmente serão comercializados. Mas
das outras reuniões que eu queria apontar para vocês, tem muita coisa proveitosa também. Inclusive, acho que eu vou fazer um outro vídeo para falar dos conteúdos proveitosos. Porque, como eu comento a vocês, existem vídeos aqui que eu vou ser sincero. Como esse, é um vídeo que ele mistura dois sentimentos. Um sobre, entendi o que eu tenho que fazer agora. O outro é, poxa, eu perdi tempo da minha vida. Ou ganhei experiência para agora, com quase 38 anos, maturar e entender o que realmente eu tenho que fazer aqui. E, na verdade, esse vídeo ele é meio que para tentar ligar a vocês todas as coisas que já aconteceram aqui no canal. Afinal, são 108 vídeos aqui, 106 em pé, e deve ter uns 200, 300 aqui guardado, que são coisas pessoais. E dentro aqui existiam alguns cursos que eu guardei por um tempo e agora eu estou reformulando para largar no ar. Só que, é óbvio, o curso vai ter um custo que é irrisório comparado à mentoria. A mentoria, sim, ela tem um custo mais elevado porque, como eu tenho 10 anos de frustrações acumuladas no meu setor, onde eu errei os investimentos, é óbvio que eu tenho muita bagagem para passar para o topógrafo comum, que está querendo ingressar agora, e que usa alguns dos meus conteúdos lá de trás e os últimos como referência. E obrigado por vocês voltarem a frequentar o canal e às vezes trocar uma ideia comigo no WhatsApp. Porque muitos de vocês me fizeram entender o que eu tenho, como eu tenho que me posicionar hoje, como pessoa e como marca. Afinal, a Nótrea sem o Fraga sem a Nótrea, são coisas que são uma simbiose. Elas andam de mãos dadas. E aí eu consegui entender muita coisa aqui sobre o tempo, a trajetória. E hoje, obviamente, com toda essa bagagem que eu adquiri, nesses 10 anos envolvido com a topografia e desde 2018 formado, tendo a credencial para exercer a profissão, eu sei hoje minha posição, meu lugar no mercado. E ele é pegar novos topógrafos, recém-formados no setor, e direcionar eles ao caminho que eles devem alçar os voos deles. E os antigos, que entendem de estação, mas não entendem sobre posicionamento global, sobre a parte da certificação de área CGF e INCRA, esses pormenores, então estarei aqui disponível para isso, principalmente a mentoria, que é o que eu mais tenho que focar. Porque, como eu falei para vocês, já investi muita grana em software que não deu resultado. E às vezes o profissional ele acha que o segredo dele para se destacar perante os outros é ter o melhor equipamento, o melhor software, quando na verdade é uma bobagem, é um engano. Às vezes o melhor software ele é para quem tem uma larga escala. O software não é o melhor software. Vamos falar bem a verdade, vamos falar a real. Qual é o software que vai te trazer o melhor custo-benefício para o teu bolso mediante o teu trabalho? Esse é o detalhe. O que de fato vai te alcançar resultados com eficiência sem um investimento tão alto? Existe uma gama de softwares para isso. Qual que é quando eu estou com a empresa já com 8, 10, 15 pessoas? Daí este aqui. Por quê? Ele tem um custo tal, mas a operação dele vai te proporcionar X, Y, Z de faturamento, dependendo da demanda, E na verdade também outra, como captar a demanda. Esses pontos todos estarão no meu curso, obviamente, a mentoria. Como colocar a marca no Google. Como falar de topografia e colocar no Google. Como alimentar isso. Outra, eu tenho acesso a alguns profissionais que uma grande maioria aí dos outros profissionais não tem. Dos mais variados recursos, inclusive a parte de marketing, de gerenciar as redes, e o quanto isso custará. Então me chame no WhatsApp, vai ficar aqui embaixo o link que direciona ele. Entre em contato, eu mando para vocês, obviamente, ou a cobrança, ou a landing page, seja lá o meio de comunicação. E é óbvio, como eu tenho a figura exposta aqui, não tenham medo que isso aqui não é uma picaretagem, não. Assim como eu vejo aí muitos cursos já mencionando que, eu vou te ensinar. Cara, chega lá, é mais do mesmo. É mais do que tu encontrou em vários lugares com outros cursos que às vezes são mais interessantes. Ou por exemplo, prometendo te dar a credencial, quando na verdade tem que estar vinculado ao MEC, tem que ter uma grade X e Y. Então assim, eu não emito certificado para que tu vá entrar no CREA ou no CFT e te tornar lá um geomensor, agrimensor ou topógrafo perante o pináculo do CFT, ou seja, ou da RT. Eu não vou te formar agrimensor para que tu tenha o canudo técnico. Não, isso não. Mas te dá o embasamento profissional para que tu não caia em buraco, sim.
justamente porque eu já gastei muito dinheiro à toa. E por que que eu tô falando isso? Hoje, 10 de abril, tá? Não por coincidência, segundo as especulações econômicas que eu tô vendo, e aí falando um pouquinho de geopolítica agora, que é um assunto delicado, estão mencionando muito a respeito de uma recessão econômica mundial. E acho que tempos atrás eu já comentei isso até aqui no canal, né? Como nós temos agora países que são as duas potências de liderança cada vez mais se fechando e fazendo uma guerra fria, um conflito econômico, existe uma grande possibilidade disso acarretar em problemas financeiros no Brasil. Então, o que eu aponto a vocês? Eu acho que é um bom momento para vocês pegarem um pouco do recurso de vocês hoje e investirem em conhecimento. Conhecimento de verdade. Conhecimento para te fazer te posicionar. E como eu sempre busco igual informação com outros profissionais também para melhorar o meu leque aqui de orientação, acho que vocês... Acho não. Tenho certeza, na verdade eu tenho convicção de que o melhor momento hoje para que vocês invistam em conhecimento para saber fugir, driblar os problemas, não caírem em pequenos buracos, é me chamando aqui, é me contratando para isso. Serão alguns encontros específicos, obviamente a gente pode combinar valores flexíveis ao do curso pleno, porque daqui a pouco tem gente que, poxa, mas eu não quero, sei lá, contratar 15 horas, 10 horas, 5 horas, eu quero um pacote de 2 horas, trocar uma ideia. Fazer as perguntas focadas, obviamente, prepare-se e venham com a sua lista de perguntas. E também, obviamente, me dê tempo para dissertar, né? É isso, fica aqui o contato, me chamem aqui no privado. E outra também, do curso lá de certificação CIGEF INCRA, acabei terminando com a parte da planilha OSD. E tem um belo pulo do gato aí para vocês quanto a isso, tá? Sobre a planilha OSD, quando ela é baixada em qualquer lugar e aí não dá certo, às vezes para tu alimentar a informação do CPF do titular, tem um detalhe sobre isso que eu sei, e é meio que um segredo, quase ninguém comenta a respeito. A própria entidade CIGEF me passou a orientação do que deve ser informado ali para vocês na hora de preencherem. E também uma barbada para alguns softwares que vocês têm e não sabem utilizar as ferramentas. E aí eu para 2 deles aí eu já tenho a resposta também, sabe, sobre isso. Certificação, CIGEF INCRA, como se coletam os pontos, como se alimentam as informações, como se coloca não só na planilha, como na hora de cadastrar isso lá junto ao CIGEF. Como eu já vivenciei isso, tenho base para falar. E como nós temos as certificações agora funilando para áreas cada vez menores no país, eu já sei fazer isso. Me chamem aí e a gente se vê.